Está conosco desde ontem, a convite da nossa igreja, o reverendo Heber Campos Júnior, que é o preletor da nossa 26ª conferência. Eu ontem fiz uma breve apresentação e vou repeti-la, por amor àqueles que não puderam estar aqui ontem. O reverendo Heber é casado com Nathalie, é pai de Bianca, Samuel e Nicole. Eu disse ontem, vou repetir, a Nicole deve chegar dentro de 30 a 40 dias. Ele é doutor em Teologia Histórica pelo Calvin Seminary e é professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Além disso, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira, no estado de São Paulo, e é também conferencista, frequentemente convidado para participar de vários encontros e reuniões, abordando diversos temas e, sobretudo, sobre o tema que é a grande paixão dele, que é a teologia histórica. Eu vou orar com o reverendo Heber, por favor. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de termos conosco este teu filho, que se preparou para te servir com todo o amor, com toda a devoção. Nós te rogamos as tuas bênçãos sobre ele, sobretudo agora, quando ele há de expor a palavra, para que ele tenha a iluminação do teu Santo Espírito, levando-nos a meditar sobre ela, a assumir um compromisso sério contigo e, de maneira especial, através do movimento missionário. Cuida do teu servo e dos seus familiares que estão distantes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Como eu fiz ontem, quero agradecer ao presbítero Adilson, ao reverendo Weber e aos demais da igreja que têm me recebido bem, carinhosamente aqui. E eu disse ontem que eu ia fazer cenas do capítulo anterior, então caso você não tenha vindo ontem, você vai receber assim 30 segundos do capítulo de ontem, antes da gente ler o texto sagrado novamente. Eu me propus a falar principalmente a partir da epístola de Paulo aos Colossenses. Então, ontem nós lemos capítulo 1, versos 24 a 29, nós vamos repetir a leitura desse texto, mas antes de repeti-la, eu falei sobre como a estrutura do texto já é uma lição em si, porque Paulo faz algo que é muito bonito. Ele mostra no começo, no primeiro verso e no último verso desse bloco, alguma coisa sobre o seu sofrimento no seu ministério. Então, nos versos 24 e 29, eu chamei de martírio, porque a palavra grega martírion é testemunho, que veio a ser sinônimo de sofrimento, mas o sentido principal é testemunho. Depois dos versos 25 e no 28, que seria a camada de dentro, Paulo está falando da sua missão. A sua missão é como dispenseiro que recebeu de Deus uma tarefa. Ele quer dar pleno cumprimento à palavra de Deus e quer apresentar todo o homem perfeito, maduro, em Cristo Jesus. E na parte de dentro, então eu chamei essa parte, essa camada de dentro, missão, e os dois versos que estão mais no centro, que é o 26 e 27, a mensagem. Então, 3 palavras fáceis de guardar, né? Martírio, missão, mensagem. E eu disse que quando é feito um quiasmo, e o quiasmo é martírio, missão, mensagem, missão, martírio, é sempre para você prestar atenção no que está no meio, que é o mais importante. Só que ontem eu não falei do meio, hoje nós vamos falar do meio, da mensagem. Mas o que eu quis mostrar ontem é que aquilo que normalmente nos incomoda muito, que é o sofrimento decorrente de uma vida íntegra. Quantas vezes você já não disse assim: olha, pastor, fui fiel, mas dói, viu? Não é? Perdi o emprego por causa disso, mas eu fui fiel, viu, pastor? Fique tranquilo. Ou coisas que acontecem que mostram que esse mundo é quebrado e nós temos muitas dores. Isso nos incomoda tanto que nós naturalmente buscamos fugir da dor e buscamos algum tipo de conforto. O meu ponto foi dizer que quando nós sofremos, nós não estamos apenas passando por algo que tem que acontecer, porque esse mundo é um mundo de sofrimento, mas que muitas vezes o propósito de Cristo anunciar a sua cruz é através do método da cruz, que eu falei ontem, que é nós morrermos para nós mesmos.
Essa é a ideia de carregar a cruz. Morrermos para nós mesmos para que a cruz de Cristo seja vista. Então hoje eu quero falar da mensagem, que são os versos 26 e 27 do capítulo 1 de Colossenses. Então eu quero ler de novo todo o texto, mas eu vou falar só do 26 e do 27. Então eu peço que você acompanhe Colossenses 1, de 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu quero focar nos versos 26 e 27, e a primeira palavra que aparece lá é o mistério. Histórias de mistério costumam ser bastante cativantes, é um gênero favorito de muita gente. E eu creio que muitas pessoas apreciam tal gênero, porque normalmente os segredos do mistério atiçam a sua vontade de querer descobrir. Um bom mistério é aquele que você fica com vontade de ler o final, mas se você curte mistério, você não vai ler o final. Porque você quer acompanhar para ver a surpresa e ver se você consegue decifrar antes. Tem essa ideia de inspirar desejo de decifrar o enigma. Não há nada empolgante no mistério permanecer um mistério, claro. Você assiste um filme e no final você não entende o filme, você não fala que o filme é bom, não é? Ó, tem uma parte lá que eu não entendi, mas é muito bom o filme. Normalmente não é assim. O filme é bom quando o mistério é decifrado e você fala, uau, fiquei de boca aberta. Isso acontece com toda a história. Quando a história finalmente desabrocha e o elemento surpresa pega você ali, e você então é impactado. E é isso que desperta a nossa admiração pela história. E normalmente, quanto mais surpreendente, mais nós gostamos da história. Nós gostamos de mistérios porque eles nos surpreendem. É interessante que Paulo tenha usado a palavra mistério tantas vezes para falar do Evangelho de Cristo. Ele gosta dessa palavra. Há um sentido em que Paulo chama a história de redenção de mistério, porque como mistério ele deve inspirar admiração e espanto. Não existe nada monótono sobre a história da nossa salvação. Inclusive, eu tenho pensado que se para você estar na igreja, ouvir mensagens sobre o Evangelho de Cristo Jesus, se isso parece uma mesmice, se a mesmice invadiu a vida da nossa igreja, os nossos domingos, então tem alguma coisa muito errada para a gente não ouvir a história corretamente. Em outras palavras, ou ela não está sendo contada em toda a sua beleza, ou você ficou frio e insensível, que você já não enxerga mais qualquer espanto. Ou o problema é do pregador, ou é do ouvinte, porque do Evangelho não é. A história é um drama empolgante. Paulo chama de mistério porque, dentre outras coisas, é algo que nos cativa, nos fascina, nos surpreende. E quando deixa de nos surpreender, há alguma falha na comunicação. Paulo era muito preocupado com isso, a vida inteira dele girava em torno da comunicação desse mistério. Ele vivia isso, ele transpirava isso. A sua missão era essa, anunciar a mensagem. E Paulo chama essa mensagem de mistério por razões diversas, mas eu creio que uma delas é porque ela cria espanto, e ela cria essa admiração. Paulo usa essa palavra mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Mais de 20 vezes, de cerca de 27 que aparecem em vários lugares. Então, ela é uma palavra quase que só de Paulo. Quando Paulo fala de mistério, ele está chamando a atenção para alguma coisa. Ele é inspirado e surpreendido, e por isso que às vezes ele até fala assim, grande é este mistério. Lembra daquele texto famoso em que ele fala do marido e da mulher? Ele fala assim, grande é esse mistério. Você fala assim, é verdade, casamento é um mistério. Não, ele fala, eu me refiro a Cristo e à igreja. Para ele aquilo é um mistério. É fascinante ver o relacionamento amoroso entre Cristo e a sua noiva. Ele chama isso de grande mistério. E esse mistério é tão impactante para Paulo que ele entende que é digno de sofrer por ele, o martírio. E ele entende que ele tem que ser envolvido por esse mistério, a missão.
Então ontem eu falei do martírio e da missão, e hoje eu quero falar do mistério, que é o cerne da mensagem. Paulo vai fazer disso a sua vida. É verdade que quando ele usava essa palavra, mistério, tinha um aspecto apologético, porque ele estava se dirigindo a pessoas que viviam em contextos em que haviam várias religiões de mistério. E essas religiões de mistério, esses mistérios pagãos, poderiam atrair a atenção de alguns cristãos lá em Colossos. Então faz sentido que Paulo use uma palavra que desperte um sinalzinho neles, como se ele estivesse conectando com algo da cultura muito evidente. Ele falava mistério e todo mundo, opa, mistério, entendi a conexão. Paulo estava então expondo algo que era familiar aos ouvidos dos que recebiam essa carta. E eu posso dizer que pelo menos 3 pontos em comum o mistério que Paulo prega tem a ver com esses mistérios pagãos. Você vai achar comum? Como assim? Mas eu quero que você entenda a sagacidade do apóstolo Paulo, de usar expressões que muitas vezes se referiam a alguma coisa que eles estavam acostumados, para mostrar pontos de contato, mas também para fazer uma diferença. Deixa eu primeiro falar dos pontos de contato, dos pontos em comum. Todo mistério, seja o de Paulo, seja esses mistérios pagãos, exigem algum tipo de revelação. Alguém tem que descortinar. É próprio de mistério. Todo mistério, seja o falado por Paulo, seja o mistério pagão, ele também tem um efeito surpreendente, ele impacta as pessoas. Por isso que ele é um mistério e isso é algo que cativa. E num certo sentido, em terceiro lugar, ele também é revelado só a alguns. Tanto o mistério de Paulo, quanto o mistério dos pagãos, era revelado só a um grupo de pessoas, por razões diferentes, eu vou falar isso daqui a pouco. Mas eu não quero destacar prioritariamente o que eles tinham em comum, porque eu acho que Paulo usou a palavra com toda a inteligência e condução do Espírito Santo de Deus, para que eles fizessem a conexão, e existem pontos em comum, mas muito mais para destacar a diferença que existiam entre as religiões de mistério e o mistério pregado por Paulo. Então, quando Paulo fala do Evangelho de Cristo, ele fala o mistério. Não é qualquer mistério, não é um mistério, é o mistério. E eu quero então passar o resto do meu tempo aqui falando a vocês sobre as diferenças e por que essas diferenças têm que nos empolgar e nos despertar. Então eu vou falar de 5 diferenças. Se você gosta de notar, guarde as frases principais em que eu contrasto o mistério pregado por Paulo com os mistérios das religiões pagãs. Eu vou explicar um pouquinho sobre elas no decorrer da mensagem, para você entender o que é que os ouvintes dessa carta, os primeiros ouvintes, os crentes de Colossos, o que eles ouviam, qual é a conexão que eles faziam entre o que Paulo estava pregando e as religiões que eram conhecidas naquela época. Então, em primeiro lugar, o mistério que Paulo prega é um mistério oculto em Deus. Um mistério oculto em Deus. O versículo 26 começa com essa frase: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, tá? O mistério oculto em Deus. Por que é interessante destacarmos isso? Porque as religiões de mistério, elas faziam algumas promessas que cativavam muitas pessoas. Imagine que em tempos passados, quando nem sempre elas tinham uma boa orientação espiritual, e elas não eram modernas no sentido pós-iluminista de não acreditar em seres espirituais, elas buscavam proteção e bênção nas divindades que elas criam. As religiões de mistério garantiam isso, elas diziam que podiam dar essa proteção dos maus espíritos e as bênçãos da divindade. Então eles prometiam desvendar os poderes da esfera espiritual. É como se eles descortinassem. As religiões de mistério tinham muitos rituais que eram para impactar as pessoas, como se eles estivessem adentrando uma nova esfera de espiritualidade. E os seus segredos eram para impactar, mas como a gente sabe, não vinham do divino, mas eram fabricados pela engenhosidade de suas próprias mentes pagãs. Diferente desses mistérios, o mistério do qual Paulo fala era verdadeiramente escondido em Deus. Verdadeiramente escondido em Deus. Deixa eu explicar isso. O texto que fala o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, quando a gente olha para a Escritura, a gente aprende que ele estava, por um determinado momento, totalmente escondido dos gentios. Lembra, os gentios não haviam recebido a palavra de Deus no tempo do Antigo Testamento. Aqueles poucos gentios, isto é, os povos que não eram judeus, que se tornaram seguidores do Deus verdadeiro, era por contato com os judeus, de alguma maneira.
Eles tinham contato, eles vinham para Israel, ouviam falar desse Deus e então criam. A gente tem histórias diversas, Naamã, Raabe, você pode lembrar de alguns outros nomes. Mas os gentios em geral estavam totalmente no vácuo, mas sem revelação. Mas em certo grau até os judeus não tinham entendimento pleno dessas coisas. Havia um aspecto em que esse mistério era parcialmente escondido deles, porque os profetas, eles anunciavam mensagens sobre esse mistério, e era verdadeira, mas a revelação não era completa, por isso que Jesus, uma vez falando por parábolas, os discípulos perguntaram assim para Jesus: Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Aí ele fala que a parábola ela escondia de alguns e revelava a outros. É interessante isso, a gente não está acostumado a olhar para a parábola como sendo assim, para nós parábolas são assim, boas ilustrações de sermão que Jesus usava. Não, ele diz explicitamente que não era isso. Ele disse que era algo que ia trazer maior entendimento a alguns e ia esconder certas verdades de outros. Por quê? Porque o mistério é assim, a não ser que Deus mostre isso a alguém, isso é incompreensível. Você lembra que depois de contar as parábolas, os discípulos chegavam para Jesus e tinham que ter aula particular? Jesus, eu não entendi, o senhor podia explicar? Aí Jesus ia lá e explicava, significa isso, isso aqui significa isso. Aí eles, Mas uma vez, quando os discípulos perguntaram por que conta as parábolas e Jesus explicou, ele fala uma frase linda. Mateus capítulo 13, verso 17 diz assim: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, 17. O que Jesus está dizendo? Que os discípulos estavam vendo coisas que os profetas e os homens de Deus, não estava falando dos ímpios, gostariam muito de ter visto e entendido, mas eles não viram, eles não eram daquele tempo. Estava diante deles o próprio Deus, explicando em escola dominical para eles as coisas do Pai. Tem muita gente que quis ver o que vocês veem, Jesus está dizendo, ouvir o que vocês ouvem, e eles não tiveram isso. Então, o que está sendo mostrado aqui para os apóstolos é que eles viviam num tempo glorioso, em que a verdade de Deus havia sido descortinada de um jeito que não tinha sido antes. Inclusive a Escritura fala que há certos mistérios que até os anjos anelam perscrutar. Pedro fala disso. Até os anjos anelam perscrutar. Quer dizer que o mistério era oculto deles também. Um dos textos mais impactantes para mim está em Efésios capítulo 3, em que Paulo fala assim: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Olha só, que Deus torne conhecido dos principados e potestades, está falando de seres angelicais, o seu mistério. Mas o que mais me espanta é que ele faz isso pela igreja. Você já pensou que você faz parte da aula de Deus para anjos? Não é que você abafa, não é pelo seu conhecimento, é que por intermédio daquilo que Deus faz na sua vida e na minha vida, Deus revela coisas que nem os anjos entendiam e imaginavam. Deus então está mostrando que, através da sua obra, Ele mostra o seu mistério. Então, Deus quis tornar isso conhecido. Olha só, verso 27 fala: aos quais Deus quis dar a conhecer. Isso é fascinante em toda a Escritura, e eu quero que você entenda isso. Em toda a Escritura, revelação não é algo que a gente atinge, é Deus que dá. É graça. Então, da próxima vez que você quiser abrir a cabeça de alguém para colocar um ensino da Bíblia que parece que esse cabeça dura não entende, sabe assim, aquele tipo de gente que você fala: não é possível, já ensinei 1, 2, 3, como é que esse cara não acredita nisso? Você lembra que entendimento espiritual é graça. É graça. Deus é quem descortina os nossos olhos para a gente enxergar essas coisas. E o texto fala: aos quais Deus quis dar a conhecer. Então, Deus, por causa da sua própria vontade, quis deixar isso escondido em determinado tempo, até que Ele descortinou essas coisas na vinda do seu Filho. O que esse primeiro ponto nos ensina, em particular a mim e a você? De que nós temos que ter muita gratidão a Deus, por nós vivermos do lado de cada cruz, não de lá. Eu não sei se você já falou uma coisa que eu já falei. Você já falou assim: ai, que vontade de ter visto o mar vermelho abrir, né? Já pensou estar lá no Monte Sinai e ver Deus escrever com o seu próprio dedo as tábuas da lei? Ou ver milagres tais, ou Davi derrotando Golias, e você quer, entrar na história e conhecer essas pessoas. Mas eu fico me imaginando falando essas besteiras e ouvindo do Salvador assim: ó,
bem-aventurado, porque eles quiseram ver o que você vê e não viram. Nós vivemos do lado de cada cruz. Deus já deixou a sua revelação e a gente pode levá-la debaixo do braço. Acho que falta um pouco de gratidão nós entendermos o fato de nós termos ela inteira e não parcialmente. Sermos agradecidos ao Senhor, porque hoje eu tenho acesso a entendimento desse mistério de uma maneira muito mais plena. Primeiro, porque Deus me deu a graça de entendê-lo. E segundo, porque eu não só estou entre aqueles que são de Deus, mas Ele agora deu todo o entendimento da sua revelação. Toda a sua revelação escrita a nós. Isso deveria despertar gratidão em nós. Esse é um mistério oculto em Deus, mas Deus não esconde isso dos seus filhos. Um segundo ponto que marca esse mistério é que ele é um mistério pregado a todos. Um mistério pregado a todos. Eu digo isso porque as religiões de mistério, que eram esotéricas e bastante elaboradas nas suas cerimônias, elas tinham um voto de silêncio dos seus iniciados. Por isso que elas chamavam religião de mistério. Se você não tinha sido convidado, ninguém sabia o que acontecia lá. Então, você participa, mas você não pode falar, porque tinha um voto de silêncio. Era muito comum isso. As cerimônias eram bastante elaboradas, mas eram secretas, os ritos eram secretos. Não só das pessoas que estavam fora daquela religião, mas inclusive de alguns que não tinham atingido determinado grau. Isso era típico das religiões de mistério. Já em contraste, o mistério descrito por Paulo era pregado a todos. Olha o que diz o final do versículo 26. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Se manifestou aos seus santos. Algumas traduções colocam aos gentios. A ideia de que agora ele é mostrado a todos. As pessoas, em geral, é pregada em todo o mundo. E a ideia que eu falei ontem de todo homem, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem do versículo 28, mostra que Deus quer dar a conhecer a bastante gente. Deus não esconde essa verdade. Essa é uma das coisas que eu aprendi que são tão bonitas da nossa fé. Não existe doutrina na nossa fé ou sacramento que seja impedido de dar às pessoas, ou escondido. Tem crente que pensa assim, tem crente que fala assim: pastor, tem gente nova na igreja, tá para o senhor pular a predestinação hoje? Ou alguma coisa assim difícil. Mas é engraçado isso, porque Cristo não faz essas coisas. O apóstolo Paulo não faz essas coisas, não existe nada escondido. Eu não preciso dizer para vocês agora, por favor, se retirem aqueles que não são membros da igreja, porque eu vou ensinar algo muito superior só para determinado grupo. Não existe isso. Toda a verdade de Deus Ele escancara para as pessoas investigarem, escrutinarem o quanto quiserem. E nós não precisamos esconder isso. Inclusive, uma das coisas mais bonitas é que o sacerdócio universal dá acesso à Escritura a todos. Eu não tenho um privilégio diferenciado, você pode estudar esse livro tanto quanto eu. E isso é uma coisa louvável, por quê? Porque Deus dá a conhecer a quem Ele quiser. Aí você vai dizer assim: pastor, mas aqueles que são ímpios, eles não entendem. Mas eles não entendem não porque Deus não mostra a eles, mas por causa da dureza dos seus corações. Isto é, Deus sim revela a alguns e não a outros, mas Ele não esconde isso de ser anunciado. Ele pede que isso seja anunciado a todos. Agora, o fato de Ele revelar a alguns, isso traz para mim uma ideia de conforto. Eu acho que esse segundo ponto é muito confortante. Por quê? Porque na Escritura, Deus sempre mostrou que Ele gosta de compartilhar segredos com aqueles que são íntimos dEle. Eu gosto muito daquele texto em que Jesus fala assim: já não tenho chamado vocês de servos, e sim de amigos. Sabe por quê? Você não compartilha os segredos da sua família com servos. Servos não ouvem detalhes das suas finanças ou dos seus planos familiares. Isso se compartilha com um amigo. E Jesus tem prazer de compartilhar com um amigo. É por isso que em João 15 ele fala: já não vos tenho chamado de servos, e sim de amigos. Por quê? Porque eu tenho tudo aquilo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho feito conhecido a vocês. João capítulo 15, verso 15. Isso significa que todas as vezes que eu aprendo alguma coisa da palavra de Deus, é um testemunho de que eu sou íntimo do Pai. Você já pensou nisso? Todas as vezes que você entende algo, Deus está dizendo para você assim: você é próximo de mim, eu sou chegado seu. Isso não significa desrespeito. Na Escritura, intimidade com Deus não significa desrespeito. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, 14. Mas Ele nos chama de amigos.
compartilha segredos. Porque é um mistério que Deus quis dar a conhecer a todos os seus santos. Terceiro ponto desse mistério é que ele é profundo e radiante. É um mistério profundo e radiante. Eu digo isso porque as religiões de mistério, elas prometiam muita coisa que não tinham condições de cumprir. Os seus ritos eram bastante estranhos, sacrifícios gurais, às vezes orgias, de que eles faziam algo que impacta ritual nenhum, inclusive tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Quando não te ajuda na batalha contra o pecado. Parece espetacular, né? Você sai achando que você está espiritual, mas não te ajuda na batalha contra o pecado. É isso que ele disse sobre as religiões de mistério, sobre essas propostas. Em contrapartida, o mistério pregado por Paulo é um mistério que é profundo, que é radiante. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tentando expressar de uma outra maneira aquilo que Paulo fala no versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. A riqueza da glória do mistério entre os gentios. Riqueza da glória é uma expressão assim para exaltar, é bastante superlativa, vamos chamá-la assim. É muito elogio, não é? É quando você fala assim, é grande, grande, mas é grande, grande. Eu não estou falando grande, é grande, grande. No hebraico era assim, o hebraico não tem superlativo, ele repetiu uma palavra, quantas vezes ele achava necessário para você entender alguma coisa. Por isso que o Senhor é santo, 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 3 vezes, para você entender que é muito santo. Aqui Paulo está usando um artifício parecido. Ele não fala só que esse evangelho é rico. Ele não fala só que esse evangelho é glorioso, ele fala assim, ó, as riquezas da glória desse mistério. Ele está querendo falar da sua maravilha. Inclusive, no capítulo 2, versículo 3, ele fala dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão ocultos em Cristo. Então, a maneira de Paulo expressar essas coisas é usando expressões que falam da sua profundidade. Por isso que eu falei que essa mensagem não pode ser ouvida e não gerar impacto em nós. Algum problema está havendo na comunicação. Ou quem fala não está explicando as suas belezas, a riqueza da sua glória, ou quem ouve já está tão amortecido que essas coisas não impactam mais. Algum problema há, porque essa mensagem é rica e gloriosa, esse mistério tem riquezas da glória. E por que isso é importante para nós ouvirmos? Porque se esse mistério é tão profundo assim, então eu preciso exortar vocês a conhecer esse mistério. Eu não digo que é um mistério que não dê para conhecer, porque nós já ouvimos que Deus revela aos seus, Ele descortina os olhos dos seus. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que aprender a mergulhar nele, e a desejar conhecê-lo mais. Tem muita gente cristã que parece que estaciona um certo período da sua vida, e parece que não aprende mais. Mas isso não é um problema só de agora, e nem é um problema só dessa igreja, e nem é um problema só da igreja que você frequenta. Esse é um problema antigo. O próprio escritor aos Hebreus fala assim, ó, pelo tempo decorrido vocês já deviam ser mestres. Mas vocês não crescem. Paulo falou, quantas vezes eu quis dar carne para vocês, mas vocês não têm dente para mastigar. Tem que ser leitinho mesmo. Eu digo essas coisas porque nós muitas vezes somos culpados de não querer conhecer esse mistério mais profundamente. A gente se contentou com a mesmice. A gente ouve a mesma coisa sempre. A gente procura as mesmas coisas. E a gente se contenta com pouco. Eu acho impressionante a ilustração que o C.S. Lewis fala, que quando Deus nos convida a conhecer as belezas dele, é como se ele estivesse nos chamando para ir passar um final de semana na praia. Mas alguns de nós são tolos e preferem ficar fazendo bolinhos de lama na favela. A gente se contenta com pouco, com tão pouco. Embora esse mistério seja rico e glorioso, e deva ser conhecido em toda a sua riqueza e toda a sua glória. Um quarto ponto, porque agora eu tenho que chegar, eu não sei se você já percebeu que eu falei do mistério, mas não explico que mistério é esse. Mas faz parte do mistério. O mistério não pode ser revelado até perto do fim, não é? Por isso que eu quero chegar agora, em que mistério é esse? Por que ele é tão impactante para Paulo? Por que ele é chamado de um mistério surpreendente? E aqui, então Paulo fala no versículo 27 desse mistério. Ele fala, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas antes de falar
do mistério em si, o versículo 27 fala que esse mistério foi mostrado entre os gentios. É interessante destacar isso porque judeus e gentios, como você já deve saber, não se davam muito bem, principalmente porque o judeu, no seu espírito soberbo, achava que ele era um grupo de uma outra classe, né, de um outro nível. Ele achava assim, Deus se revelou a nós porque Deus escolheu, a gente é favorito de Deus. Nós e Deus, ó, não é? E os gentios, assim, os gentios podem ser abençoados, mas eles estão aqui, eles não são assim igual a gente. Não, a gente é o povo de Deus, escolhido. E por causa disso, criou-se uma divisão tão grande, que até a igreja tinha dificuldade de entender isso. Você lembra da história em que Pedro é exortado a comer das carnes impuras que desciam do lençol, na visão que ele teve? Por que Deus está impactando ele com aquela história? Se você sabe o Antigo Testamento, você sabe que tinham certas carnes que o judeu não podia comer. Pois Deus coloca toda a dieta lá no lençol e faz descer. Come agora, Pedro. Não, eu sou um judeu, Senhor. Eu sigo a lei, Senhor. Mas ele diz assim, Pedro, eu queria que você entendesse só o que era pureza, mas não que você desconsiderasse outros homens. É aí que Pedro é exortado a ir para a casa de Cornélio, um gentio. E quando a casa de Cornélio crê, e o Espírito faz miséria lá, os judeus começam a perguntar assim, como assim, o mesmo Espírito desceu sobre eles? Pedro falou, parece que é. Então eles vão ter que ser batizados, porque foi o mesmo Espírito. Era tão difícil para eles, tão difícil entender que Deus queria tornar gentios e judeus parceiros. Paulo fala aos Efésios, co-herdeiros da mesma herança. Co-herdeiros das mesmas promessas, das mesmas verdades. Eu sei que parece que isso não surpreende tanto você. Quando a gente ouve esse mistério, você fala assim, tá bom, legal. Mas talvez você tenha perdido de vista que a igreja é o lugar mais diverso que existe neste planeta. Eu não gostaria de andar com você se você não fosse meu irmão em Cristo. Você é muito chato. Estou falando sério. Você pensa que vocês são um grupo de bons? Não são. A Bíblia fala que Deus não escolheu muitos de nobre nascimento, nem muitos inteligentes, nem muitos que são alguma coisa. Pelo contrário, Ele pegou pé rapado, porque Ele gosta de fazer bonito com um time ruim. Ele gosta, Ele tem esse prazer, vai dizer, contra Deus. Então não pense que vocês são um grupo de gente boa. Pelo contrário, Deus fez questão de pegar gente ruim. Você e eu, gente ruim. Fez da gente irmão, família. Que coisa mais esquisita do que essa? De eu chamar gente ruim, meu irmão, minha irmã, e gostar deles, vai entender? Gostar deles. Amá-los como Cristo ordenou que eu amasse. Eu digo isso porque uma das coisas que eu tenho aprendido desde a minha juventude é que família é uma coisa muito preciosa, mas família muitas vezes não é tão linda quanto a família da fé. E de que os laços da fé são mais fortes do que os laços de sangue. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender. Por isso que a igreja não é só um clube de gente legal que eu gosto e que canta para Jesus. É um grupo que a morte não separa. No casamento tem até que a morte nos separe. Na igreja não. Você continua fazendo parte do mesmo grupo, da mesma família. Portanto, o laço que Cristo estabeleceu entre nós é impressionantemente inquebrável. E é isso que surpreende tanto a Paulo. Mas tem uma outra coisa aqui que eu acho muito linda também. Porque o texto tende a enfatizar mais como é que Cristo se tornou nosso, o elemento teológico de Deus entrar em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. E isso para mim é um grande encorajamento. Um grande encorajamento, porque Cristo em nós é remédio para muitas coisas. Deixa eu explicar. Todos nós, e eu sei que você é parecido comigo, temos lutas contra certos pecados. Pecados que são mais comuns do que outros. Nós podemos até nos dar um pouquinho melhor em certas áreas, mas tem aqueles pontos fracos. E quando a Escritura fala que Cristo vive em nós, isso significa que é possível vencer o pecado. É possível que quando o pecado bata a porta, você peça para Cristo atender. Possível. Antes você não conseguia, porque quando nós enfrentamos o pecado nós caímos. Mas agora é possível pedir que outro enfrente no seu lugar. É possível vencê-lo. Por isso que a Escritura fala assim,
Eu sou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo fala isso aos Gálatas. Ele está querendo dizer que ele morreu para si. Então, Cristo nele é o que lhe faz crescer de glória em glória. Inclusive é a fonte dos seus frutos. Lembra que Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. É nele que nós frutificamos. Então, eu estou dizendo que Cristo em nós é o que torna possível que vida cristã seja vivida. Se já não fosse humilhante o suficiente o Rei dos Reis deixar os seus palácios e se tornar homem, isso já é impressionante. Mas ele desce um degrau a mais e entra dentro de mim. Vai saber. Quando fala Cristo em vós, significa que o Rei dos Reis resolve fazer morada nessa casinha de nada que é você. Cristo em vós, a esperança da glória. O último ponto é que esse mistério é transformador de vidas. As religiões de mistério não tinham poder para transformar vidas, mas agora o mistério de Cristo é um mistério diferente. É um mistério que consegue fazer coisas que outras religiões não conseguem fazer. Transforma o nosso conhecer e a nossa prática. Por isso a expressão, a esperança da glória, é tão importante. Porque não é só uma expectativa, sabe? Eu preciso dizer isso, eu tenho ensinado isso aos meus alunos de teologia, onde eu dou aula. Eu falo assim para eles, que muitos deles saem do seminário com medo de falar de escatologia. Isso é verdade, inclusive, a seu respeito. Você fala assim: pastor, esse negócio de escatologia eu não entendo, pastor. Milênio, pré, pós, o que é isso? Pastor, eu não entendo essas coisas, são difíceis. Apocalipse, então, eu passo. Na devocional eu pulo, porque eu não entendo nada, é chifre para cá, é taça para lá. Eu não entendo essas coisas, pastor. Engraçado, porque escatologia virou uma coisa tão difícil e misteriosa para nós, que a gente tende a fugir dela. E eu tenho dito aos meus alunos assim: se você não tem uma perspectiva escatológica na sua pregação, você não está pregando as escrituras. Porque a escritura inteira é escatológica. Inteirinha. E o Novo Testamento sempre está olhando para frente. Então, quando ele fala Cristo em vós, a esperança da glória, ele não está dizendo simplesmente uma expectativa. A palavra esperança é muito mal usada na nossa cultura. A gente fala assim: a esperança é a última que morre. A gente quer dizer assim: a expectativa, vamos lá, vai dar certo. Não, tenho certeza que não vai ser nada de ruim. Tenho certeza. Onde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Não é? Ele tem certeza que vai dar tudo certo. Mas não é isso que Paulo está falando. A esperança da glória que ele fala não é esse pensamento positivo. Esperança na vida cristã é quando você tem certeza do que vai acontecer. Esperança significa que você já tem uma garantia, você já tem um penhor da herança. A Escritura fala disso. Já é garantido. Já foi dado o primeiro pagamento. É seu. É seu. Não tem jeito de perder. É seu. O penhor já foi pago. Já foi dado. E esse é o aspecto em que a esperança da glória, portanto, é esse penhor da herança. É essa garantia daquilo que nós vamos receber. Paulo, então, via a primeira vinda de Cristo como inaugurando um período escatológico de salvação que incluía a revelação desse mistério. Essa é uma coisa que nós crentes temos que aprender. A gente ouviu falar que escatologia é aquele tempo do fim, o finzinho do finzinho do finzinho, sabe? Logo antes de Jesus vir. Inclusive tem crente que diz assim: será que está para vir? Será? Como se escatologia fosse só aquele finalzinho. Acho que você perdeu de vista uma das coisas mais bonitas do Novo Testamento. Eu preciso te dizer isso. Quando os apóstolos viram o que Cristo fez e o derramamento do Espírito, eles falam assim: estamos nos últimos dias. Já é a última hora. Os fins dos séculos têm chegado. Eles quiseram dar a entender a nós de que um novo período tinha sido inaugurado. Escatologia não é só segunda vinda. A primeira vinda já é escatológica. E Paulo ensinou essas coisas. Ele queria que eles vissem o mistério como sendo já Deus fazendo com que essa história ganhasse uma outra perspectiva. Prestem atenção como a sua vida é estranha. Você tem vida eterna? Tem. Mas você ainda morre fisicamente? Morre. Então você tem vida, mas você morre. Você tem vida eterna, mas você morre. Você já é filho de Deus? Você fala: sou, pastor. Mas Romanos 8 fala que nós aguardamos a adoção de filhos. Está vendo? Você aguarda a adoção de filhos. Então você, ao mesmo tempo que já é filho de Deus, você aguarda a adoção de filhos. Você acha que o reino de Deus já se instaurou? Cristo falou: sim, se eu faço essas coisas pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado. Mas como é que ele ensinou a gente a orar? Venha o teu reino. Olha que coisa espetacular. Algumas coisas já são reais,
mas outras ainda não. Então, já é verdadeiro que eu tenho vida eterna, que eu sou filho de Deus, que o reino já foi inaugurado, mas ao mesmo tempo não plenamente. Então, o que Paulo quer nos dar aqui é perspectiva das coisas que já invadiram a nossa história. Você já faz parte, já é cidadão de outro reino. Ninguém enxerga, é que nem o grão de mostarda, pequenininho assim. Mas você vai ver quando crescer, você vai ver quando isso se tornar público, quando isso for mostrado a tudo e todos. Então a ideia do advento de Cristo como entrando na história e invadindo a nossa história de tal forma a criar um novo período, uma nova era, isso é trazer a glória mais próximo de nós. É por isso que crentes conseguem fazer coisas que são espetaculares e incompreensíveis aos homens. É por isso que crentes na força do Espírito Santo podem sofrer dor, mas encontrarem descanso e conforto e alívio em Cristo. É por isso que crentes podem chorar de tristeza e ainda assim serem consolados. Bem-aventurados os que choram. É por isso que crente pode ser pobre e ainda assim rico. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Jesus falou dessas inconsistências aos olhos do mundo, são possíveis para você e para mim, por causa de Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero terminar pedindo duas coisas a Deus, por nós. Eu vou pedir a Deus por nós, mas eu quero que você ouça o que eu vou pedir a Deus, em nosso favor. A primeira coisa é que Deus não permita que a gente perca o encanto. É a primeira coisa que eu peço. Senhor, não me deixe perder o encanto. Me ensina a ouvir das tuas coisas e me encantar com elas, todos os dias da minha vida. Essa é uma das orações que eu acho que a gente tem que fazer com frequência. Senhor, não mistério. Se pronto para a missão, então eu topo. E o decorrente da missão, coisas que eu preciso. Eu imagino que são essas que você precisa também. Então a gente vai pedir para o único que pode tornar isso possível. Feche os seus olhos. Ó Senhor, nós falamos de missão com frequência nas nossas igrejas. E nós dizemos que ela é importante para nós. Mas às vezes a gente perde de vista a grandeza da história, da tua história. A gente perde de vista as riquezas da glória do mistério. A gente perde de vista o que significa ter Cristo em nós. Então, se há pessoas aqui neste lugar que há muito tempo não se emocionam com a tua palavra, quebranta-os de tal forma que o encanto volte a aparecer. Eles voltem a se alegrar no Senhor. Que o coração deles seja cheio de júbilo, cheio de estradas. E nós queremos participar dessa missão. Queremos ser incentivados a ela. Mas sabemos que às vezes o nosso coração é frágil. Ele tem suas limitações, suas fraquezas, seus pecados. Por isso nós pedimos que a tua história e o mistério que é Cristo em nós seja o incentivo para que nós abracemos essa missão e seja a nossa força em meio à tribulação. Cuida do teu povo, Senhor, e faz o teu povo testemunha vibrante nesse país. Nós precisamos de crentes com mais fibra, não porque são fortes em si mesmos, mas porque têm perspectiva escatológica. Então dá-nos olhos para ver. Coloca os nossos olhos nas coisas lindas que o Senhor já tem feito e ainda fará. E faz-nos viver ousadamente neste mundo. Oramos em nome de Cristo. Amém.